O segundo turno da PEC do voto aberto. Veja como foram os debates e a busca de maioria para aprovar a proposta. Os senadores mantiveram as votações secretas para a escolha de autoridades. O projeto da meia entrada. Os ingressos para quem paga meia serão limitados e jovens de baixa renda terão direito ao bilhete pela metade do valor. Um debate sobre as passagens aéreas. Por que andar de avião é mais caro no Brasil que nos Estados Unidos? O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O projeto que define regras para a meia entrada nos eventos culturais e esportivos está pronto para ir a plenário. Hoje a matéria recebeu o sinal verde da Comissão de Educação. Pelo texto, estudantes, jovens de baixa renda e idosos terão direito à meia entrada, que terá limites. Segundo este produtor cultural, entre 85% e 95% dos ingressos das peças que ele produz são comprados por pessoas que pagam meia entrada. Sudeste é um pouco menos, agora Nordeste e Centro-Oeste a gente tem quase 90% comprometido com meia entrada de carteirinha. E nem todos são estudantes. O Brasil não é um país que tem 90% de estudantes, né? De acordo com o projeto aprovado para fazer justiça a quem realmente é estudante, a emissão de carteirinhas só poderá ser feita por entidades ligadas à educação, como a UNE, União Nacional dos Estudantes, e os diretórios acadêmicos, por exemplo. O documento terá certificado digital, válido em todo o país. Os próprios produtores culturais chegam a reconhecer que hoje no Brasil quem paga meia paga inteira e quem paga inteira paga o dobro. Por quê? Porque como eles não têm confiança de que quem está tendo acesso à meia entrada de fato é estudante, o preço do ingresso sobe. Então, a partir de agora, os estudantes de todo o Brasil vão ter acesso a um documento de fato que acima de qualquer suspeita. Pela proposta, também passam a pagar meia entrada pessoas com deficiência, além de jovens entre 15 e 29 anos e que tenham renda mensal familiar de até 2 salários mínimos e estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Como prevê o Estatuto da Juventude, fica mantida uma reserva mínima de 40% dos ingressos disponíveis para a meia entrada. Se no meu espetáculo eu quero que tenha mais idosos, quero possibilitar que o idoso tenha acesso, posso dar 80% da lotação para idosos. Então agora eu passo a ser dono da minha bilheteria. As novas regras não se aplicam à Copa do Mundo de 2014, nem às Olimpíadas de 2016, que têm regulamentos próprios. O presidente do Senado, Renan Calheiros, marcou para terça-feira que vem a votação do projeto no plenário. E ficou para amanhã a votação do relatório do senador Álvaro Dias para o Plano Nacional de Educação. O PNE tem 20 metas a serem cumpridas em 10 anos, entre elas o fim do analfabetismo e o acesso de todos os brasileiros à escola. A matéria seria votada hoje na Comissão de Educação. Os parlamentares conseguiram mais tempo para avaliar o que mudou na proposta entre uma comissão e outra do Senado. Nós fizemos 101 mudanças, não é? Então, o texto procurou acolher as diversas correntes de pensamento em relação ao sistema educacional ideal para o país. É óbvio que é difícil a convergência, o consenso, mas nós procuramos recolher aquilo que de mais importante foi apresentado, garantindo recursos, fontes de recursos, estabelecendo a responsabilidade educacional. Algumas modificações nós entendemos que são compreensíveis para o aperfeiçoamento do projeto. Outras, efetivamente, mudam a estrutura do meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça, do relatório do senador José Pimentel na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós vamos discutir com o relator na Comissão de Educação para ver o que possamos avançar. Avançando é o que queremos. Não avançando o que precisamos, vamos apresentar efetivamente destaques nessa matéria. A Comissão de Assuntos Econômicos fez hoje um debate sobre o preço das passagens aéreas no Brasil. Enquanto as empresas dizem que houve redução da tarifa média na última década, senadores reclamam do alto custo dos bilhetes domésticos. Nos últimos 10 anos, o número de passageiros transportados pelas empresas aéreas brasileiras cresceu cerca de 170%. Passou de 38 milhões de pessoas para mais de 100 milhões por ano. No mesmo período, o preço das passagens, segundo o IBGE, aumentou 146% acima da inflação oficial.
número contestado pelas empresas no debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Comparar os dados do IBGE com os dados que a ANAC publica é comparar a pesquisa eleitoral com voto na urna. Todo final de mês, a ANAC recebe uma lista de cada uma das empresas com todos os preços reais praticados em todos os voos existentes no país. Nós tínhamos um preço médio de passagem aérea, lá em 2002, superior a R$500. E hoje temos esse preço inferior a R$300. Nós, das regiões periféricas, somos os mais penalizados. E aqui nós estamos falando da aviação doméstica. Falarmos aqui de que as passagens estão reduzindo para esses estados e para estas cidades, é no mínimo uma ofensa àqueles que estão nos assistindo. É só entrar no site neste momento e ver quanto é que está custando uma passagem Manaus, São Paulo, Manaus. Para o presidente da Embratur, Flávio Dino, o desequilíbrio entre oferta e demanda leva a preços mais altos. Ele ressaltou a diferença no preço das passagens aéreas no Brasil em relação a outros países. Em todos os trechos, a tarifa nacional, a menor tarifa encontrada, é mais alta do que a tarifa dos Estados Unidos e bem mais alta do que a tarifa europeia. As empresas alegam que as passagens aqui são mais caras por causa do preço dos combustíveis e dos impostos. Mesmo a bomba que põe combustível no avião que vai para Fortaleza, põe o avião no avião, a gasolina, o combustível no avião que vai para Buenos Aires. Esse vai para Fortaleza, sai com 25% de ICMS nele. Esse que vai para Buenos Aires sai com 0%. O que está acontecendo é falta de regulamentação no mercado, falta de concorrência no mercado. Onde tem concorrência, as passagens são mais baratas. O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, subiu à tribuna nesta terça-feira para se defender de uma reportagem que o envolveu a um suposto esquema de corrupção ligado à Siemens para operar o que seria um cartel em licitações de metrô e de trens. A empresa alemã e outras multinacionais forneceriam dinheiro para o Caixa 2 de partidos políticos. Aloysio Nunes disse que na reportagem do jornal O Estado de São Paulo, seu nome foi citado sem que houvesse qualquer prova de ligação com o suposto esquema. O senador foi secretário de Transportes Metropolitanos entre 1991 e 94. Não há, em relação a mim, nenhuma acusação de ter recebido vantagem indevida. Não, eu seria apenas envolvido. Mas, no entanto, a notícia está aí. O estrago foi feito. Parlamentares de vários partidos, até mesmo governistas, saíram em defesa do senador. Da nossa parte, todo o respeito, tá certo? Longe de qualquer um, não é, de nós aqui do parlamento, enfim, de fazer qualquer pré-julgamento por tudo que conhecemos, Vossa Excelência. Não tem acusação nenhuma. O que dizem é que o senhor tinha, Vossa Excelência tinha relações especiais com o senhor fulano de tal, nomezinho em alemão. Tinha relações. Que relações? Vossa Excelência era secretário de Estado, tinha que receber todo mundo. Vossa Excelência é um dos patrimônios éticos da política brasileira. Não há possibilidade de algo desse tipo lhe ferir. E mais, eu boto a mão no fogo por Vossa Excelência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai superar e nós estamos aqui junto com Vossa Excelência, sabe, porque esse tipo de insinuação que Vossa Excelência está convivendo, aquilo que nós sentimos por Vossa Excelência, nós não queremos passar também por isso. Que se faça a devassa necessária, com rigor absoluto, para que se possa apontar os verdadeiros responsáveis, sem achincalhar a honra de pessoas de bem como Vossa Excelência. O senador Aloysio Nunes quer que o Senado tenha acesso aos documentos em que o ex-diretor da Siemens, Everton Heimer, teria citado o nome dele. Os papéis estão com a Polícia Federal. Ele também vai pedir que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, seja convocado a falar aos senadores sobre a investigação. Qual o papel das ouvidorias públicas diante das reivindicações da sociedade? Esse foi o tema de uma videoconferência no Senado. O debate, organizado pela Ouvidoria do Senado, reuniu parlamentares, representantes do Poder Executivo e de assembleias legislativas. Para o ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão, as ouvidorias precisam dialogar mais com a sociedade. A ouvidoria não apenas recebe, como dialoga, estabelecendo também aos cidadãos novas exigências de participação.
A senadora Ana Rita lembrou que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem o papel de receber sugestões da população que podem virar um projeto de lei. Eu, como presidenta, designo um relator daquela sugestão de projeto de lei, ele vai fazer uma avaliação se aquele projeto sugerido tem pertinência ou não. Se tem, ele transforma num substitutivo, num projeto de lei que vai tramitar normalmente pelas demais comissões do Senado como uma proposta legislativa. A secretária-geral da mesa, Cláudia Lira, explicou os canais que o Senado dispõe para aumentar a transparência e a troca de informações com a sociedade, entre eles a ouvidoria, o portal E-Cidadania e o Alô Senado. O Senado está cada vez mais aberto à participação popular e com esses canais ouvir através deles também o que a população quer. E saber responder. Para a ouvidora do Senado, é preciso ampliar a participação popular. O grande desafio é fazer com que a maioria do povo brasileiro preste atenção nesse trabalho, que venha realmente participar. A demanda ainda é muito pequena, nós queremos uma demanda maior. O plenário concluiu agora há pouco a votação da PEC do voto aberto no Legislativo. Os senadores decidiram que os vetos presidenciais e os processos de cassação de mandato deverão ser apreciados em votação, deixarão de ser apreciados em votação secreta. O clima no plenário já indicava a falta de acordo sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no parlamento. Eu não quero votar ou tudo ou nada. Eu quero votar individualmente. É o meu direito. Não vou deixar trator de esteira passar por cima da minoria. O senador Romero Jucá pediu para dividir a votação da PEC em 3 e teve o apoio do PSDB. Senadores PMDBistas e tucanos eram contra o voto aberto de autoridades e vetos presidenciais. Nós estamos aqui para deliberar a respeito de uma questão muito grave. Uma questão que envolve equilíbrio entre os poderes. Contra a divisão da proposta, o senador Rodrigo Hollenberg apresentou 2 questões de ordem. A mesa negou os pedidos e a discussão no plenário se arrastou por 2 horas. O plenário vai votar o quê? Que vai arquivar os requerimentos, que eu sou autor, que eu sou regimentalmente em condições de apresentar esse requerimento, então vai mudar o regimento? O que me parece é que a mesa está querendo conduzir a votação de forma a prevalecer a posição do presidente. De maneira equivocada, e digo isso respeitosamente, o senador Rodrigo Hollenberg está querendo impedir a votação, é que o processo de votação caminhe, avance. Sob a ameaça de paralisar a votação e enviar a PEC do voto aberto de volta à Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Hollenberg retirou o recurso. Há 27 anos dentro do Congresso Nacional, sonhando com o fim do voto secreto. Nós que já votamos aqui e está consagrado. Veto secreto não será apreciado nunca mais no Parlamento brasileiro. A votação foi polêmica até o final. Os senadores a favor do voto aberto tentaram abrir uma faixa no plenário e foram repreendidos pelo líder do PSDB. Demagogos, escondam essa faixa, respeitem os seus colegas, respeitem a instituição a que vocês pertencem. Esse lampejo de exibicionismo não é compatível com o parlamento. A repórter Glauciene Lara tem outras informações sobre a PEC do voto aberto. Glauciene. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Os senadores passaram mais de 4 horas votando a PEC do voto aberto em segundo turno. O texto principal foi aprovado por 58 votos sim e 4 não. A grande polêmica ficou por conta de 2 destaques do senador Romero Jucá, que acabaram alterando o texto final da PEC. A proposta aprovada estabelece que o voto será aberto nos casos de cassação de mandato e de vetos presidenciais. E o voto continua a ser secreto nos casos de escolha de autoridades e na eleição da mesa das casas legislativas e em outros casos previstos nos regimentos internos das casas. Agora a proposta vai à promulgação e a data vai ser definida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, em conversa com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Maurício.
Obrigado, Glauciene. Na sessão de hoje, os senadores aprovaram o aumento do efetivo do Exército. Serão mais 14 mil oficiais e 15 mil sargentos e subtenentes. O Senado também confirmou os novos embaixadores do Brasil na Sérvia, no Chipre e no Kuwait. O Estado do Rio de Janeiro foi autorizado a fazer um empréstimo externo de até 500 milhões de dólares para investir em transporte de massa. E o governo federal poderá tomar emprestados até 18 milhões de dólares para programas de combate à corrupção. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Boa noite e até amanhã.